Oi, meus amores, olha só, pega aí teu livro, que a gente vai estudar matemática, assunto bem legal, assunto novo hoje. Pega aí Povo Lindo, de Abreu e Lima. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre geometria. Lembra que na última aula a gente falou um pouquinho sobre cálculos, tabelas, gráficos, não foi? Mas hoje a gente tem assunto bem legal também. Então vamos lá estudar, porque o assunto está bem legal. Página 72, ok? Então, o que a gente pode ver na página 72? Na página 72 tem assim, essa unidade, geometria, a gente tá vendo paisagem bem legal, bem bonita de uma praça, gente, né, caminhando, gente comprando suco e sorvete, tem uma pirâmide lá atrás, né, já vem várias pessoas de bicicleta, então vamos lá. Ele pergunta assim, para começar, Beatriz e Marcos, Roberto e Vanessa estão passando o dia em um parque. Tá falando sobre Beatriz, Marcos, Roberto e Vanessa, 4 pessoas. Que objetos dessa cena se parecem com figuras geométricas não planas? É justamente isso que a gente vai começar a aprender hoje, tá? Para começar, a gente tem que saber que exemplos de resposta de figuras não planas é a construção que lembra uma pirâmide, que é uma figura não plana, né? Perto dos carros, as peças, as placas de sinalização também, deixa eu ver mais o que é que tem por aqui, lembram cones, que são figuras geométricas não planas, a latinha de suco que está no carrinho de suco, e o sorvete que lembra um cilindro, o bebedouros e alguns bancos lembram paralelepípedos, figuras geométricas não planas, ok? Aí o que a gente pode ver aqui? Para refletir, a gente pode ver que o teatro desse parque é representado ao fundo e tem o formato de uma pirâmide de base quadrada, né? A gente tá vendo bem, né? É o teatro, tá? De base quadrada. A gente vê que ao comprar um ingresso, os visitantes do teatro receberam uma planificação de um modelo desse teatro em miniatura. Quais figuras planas formam essa planificação? Então, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem um joguinho aqui que dá pra gente ver essa representação melhor. Então, ó, tenho aqui, né, essa que é o modelo lá da pirâmide que tá lá no livro. Então, ao comprar o ingresso, eles receberam o quê? As figuras planas que formam essa planificação, né? Então, as figuras planas que formam essa planificação é o quê? O triângulo, né, que é o formato, né, é a figura plana, e também o quadrado, que é a base, né, olha só o quadrado, os 4 lados, né. Então, essa aqui é o que? As figuras planas que formam a planificação de uma pirâmide. Deu para entender? Muito bem. Mas a gente vai entender um pouquinho mais quando a gente estudar agora poliedros e corpos arredondados. Vamos ver aí na página 74. Na página 74 a gente tem assim, ó, tá? Um monte de figuras e a gente vai ver o que é isso. Rodrigo tem alguns modelos de figuras geométricas planas, feitos de cartolina. Alguns modelos das figuras geométricas não planas, feitos de acrílico. Então, um é de cartolina e outro é de acrílico, bora ver. Caixas de figuras não planas e caixas de figura planas. Então vamos ver como é que a gente vai fazer. A gente vai ter que ajudar eles aí, ó. Ajude a Rodrigo a colocar os modelos da caixa certa, marcando um X nos modelos que devem ir para a caixa 1, tá? E cercando com uma linha os que devem ir para a caixa 2. Então, a gente vai fazer um círculo no que deve ir para a caixa 2. E a caixa 2 é o que, gente? Figuras planas, tá? Figuras planas. E as figuras não planas, aí vão ser o que? Na caixa 1. Então, vamos falar sobre figuras planas, que é mais fácil. Ok. Aí, figuras planas. Eu tenho o que? Figuras planas. Eu tenho um quadrado, só essa partezinha de um quadrado, só o quadrado é uma figura plana. Vai pra lá. Tô ajudando vocês porque é um assunto novo, tá? Aí tô dando umas respostinhas aí. O que é que vai pra caixa 2 também? Outra figura plana. Essa partezinha aqui, só essa parte, tá? Essa parte redondinha aqui é uma figura plana, é um círculo, é uma figura plana.
O que é mais uma figura plana? Bora ver, que vai para a caixa 2. Um triângulo, não é a pirâmide, gente. É só o triângulo. Triângulo, formatozinho do triângulo que tá lá, ó, deitadinho, o vermelhinho. É uma figura plana, ok? O retângulo, só o formatozinho do retângulo. Essa partezinha aqui, só do retângulo, só essa parte. É uma figura plana. Vai para a caixa 2. Agora vamos ver que a gente vai marcar um X. Marcando um X no modelo que deve ir para a caixa 1. E o que é a caixa 1? Figuras não planas. São essas figuras que a gente pode pegar, que elas já têm um formato maior, ela não vai ficar deitado. Então é o que? Figuras não planas. Então eu posso fazer o quê? Eu tenho um cubo. Olha o cubo aí, tá aí, ó, na figura 1. Então, o cubo, ó, se for a parte do quadrado, não. Só o quadradinho é uma figura plana. Mas um cubo, tem vários ladinhos, o dado, por exemplo, é uma figura não plana, tá? Marca o X. O que eu tenho mais aí, gente, que a gente tá vendo? A gente tá vendo aqui um retângulo, uma paralelepípedo, perdão. Um retângulo é uma figura plana. O paralelepípedo, que é tipo uma caixa de sapato e tal, é uma figura não plana. Então, X nele. O que a gente vê aí mais? O cilindro. Uma latinha de refrigerante, tá? Essa figurinha aqui é uma figura não plana. Tia, mas a senhora não falou que essa partezinha é só essa? Ah, mas essa parte aqui eu falei, como eu tivesse deitadinho, só ele aqui, um círculozinho, aí é uma figura plana. Mas se for aqui o cilindro, ó, aquela latinha que a mamãe compra óleo, é uma figura não plana. Tá certo, gente? Deu pra entender direitinho, né? Ok, tranquilo. Prisma. Deixa eu ver se eu tenho um prisma aqui, olha. Um prisma, figura não plana. Marca X lá. Eu ajudei vocês a tudo, não foi, gente? Ah, faltou uma coisa. Gente, a esfera é uma figura não plana, vai pra caixa 1, tá? Lembra que esfera é uma coisa, círculo é outra. Círculo, não tô falando do cilindro não, tá? Círculo é só essa parte daqui. Isso aqui não é um círculo, isso aqui é uma esfera, ok? Certinho aí? Aí, olha. Vamos aí, vocês fizeram, tem lá, eu não quero nem mostrar muito porque o meu já tá todo marcado. Então tem lá e vocês vão marcar e vão fazer o X lá e fazer o círculo no que é correto. Agora na letra B, Rodrigo quer separar o modelo da caixa 1 em 2 grupos para organizá-lo melhor. Como você acha que ele deveria separar esses modelos? Eita, ele quer separar. Converse com seus colegas sobre isso. Então, olha só, ele pode separar como, gente? Figuras arredondadas em uma caixa e figuras não arredondadas em outra caixa, né? Com pelo menos um bico em uma caixa e outra sem bico na outra caixa. Então, o que é que ele pode fazer? Aí, olha só, o que é que ele pode fazer? Ele encontrou o quê? Perdão, a pergunta. Rodrigo quer separar o modelo de uma caixa em 2 grupos, né? Então, a gente achou o quê? A gente achou esse. Mas ele não tem figura arredondada. Então, ele pode ir para uma caixa. Não foi, que foi o paralelepípedo. Aí, ele achou o quê? O cilindro. Mas o cilindro tem o formato arredondado. Mas ele é assim. Mas ele tem o formato arredondado. Ele pode ir para outra caixa junto com quem, gente? Com a esfera. Ele vai para outra caixinha. Né? Exemplo, não tem aí, mas... Ele disse pra gente separar. Como é que a gente pode separar essas figuras não planas? Porque as figuras planas a gente já conhece, que é quadrado, triângulo, círculo, tudo isso a gente já conhece. Então é super simples. Tá? A gente tá falando hoje sobre as não planas, Marcos, tá? O que é que ele pode fazer também? Botar essa daqui, tá? Juntinha, que não é arredondado. Já essa daqui, que tem como é o nome? A pirâmidezinha, ela pode ir pra outra, porque... ela nem é arredondada, mas ela também tem esse vértice que a gente vai aprender direitinho depois. E ela não tem, assim, olha, diferente dessa. Então, ela pode ir para outra caixinha também, como eu estava mencionando com vocês. Ok? Esse aqui também, ó, pode ir para outra caixinha junto. Então, tranquilo aí, gente. Deu para entender, né? Aí agora a gente vai para o segundo quesito.
Qual é a figura intrometida em cada caso? Marque-a com um X. Aí tem aqui, ó, na letra A e na letra B, vocês vão procurar intrometida. O que é intrometida, gente? Se tá tudo arredondado e tem uma que não é arredondada, você tem que marcar um X nela. Se tá tudo não arredondado e tem uma, aí você marca que é arredondado. Então, a ideia é essa figura intrometida. Aí ele tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra vocês. Esse jogo é tão antigo, eu não tenho todas que tá mostrando aí. Mas eu tenho aqui na letra A, eu tenho um cone, eu tenho uma esfera, eu tenho um cilindro menorzinho, mas é um cilindro, tá? Mas tem, todos eles estão aí. Tem um cone, tem uma esfera, tem um cilindro e tenho parecido, eu não tenho propriamente ele, mas eu tenho ele, mas ele maior. Cadê ele? Ele fugiu. Tá aqui. Tá parecido com esse aqui. E tem um parecido com esse, né? Porque é o finalzinho, né? Então, só que esse tem 1, 2, 3, 4, 5 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu é um hexágono, esse é um pentágono, mas fazer conta que é. Então, qual é a figura que tá diferente aqui, gente? Qual é a figura? Tá? É uma figura que não tem lado nenhum. Então, é ele que você vai marcar. Aí tem uns... Eu tô falando na letra A. Então, esse tem um corpo arredondado, esse tem um corpo arredondado, esse aqui, ó, tem uma base arredondada, mas esse aqui não tem. Então, ó, já dei a dica. Então, ele está sendo intruso do pedaço. Na letra B, eu tenho o quê? Eu tenho o cubo, não foi? Eu tenho um paralelepípedo, tá parecido com esse daqui, né? Eu tenho uma esfera e eu tenho esse último aqui, que é uma... Eu acho que é a pirâmide, né? Que ela tá de cabeça para baixo. Então, eu tenho esses aqui. Então, ele pergunta, qual é a figura intrusa? Tia, qual é a figura intrusa dele? Gente, vamos refletir. Tenho base quadrada. Tenho base quadrada, ó. Não, quadrada, base. E tenho base quadrada. E essa tem base quadrada? Eu acho que não. Então, aí, já dei a dica para você marcar o X. Tranquilo, né? Aí vamos lá para o terceiro. Observe as figuras e leia o texto. E depois responda as questões, ok? Vamos ler o texto. As figuras são essas aqui que a gente vai observar. E vamos ler esse textozinho aqui. Aí tem assim. Algumas dessas figuras são arredondadas. É o caso da esfera, que é justamente essa que eu mostrei para vocês. O cone... É o caso da esfera, do cone e do cilindro. O caso da esfera, base arredondada. Cilindro, base arredondada, ele é arredondadozinho. E o que mais que ele falou, gente? A esfera, o cone. Deixa eu ver se eu acho. E o cone também arredondado, tá? Os três são arredondados. Foi o que ele falou aí. E a figura que vocês estão vendo aí, amarelinho. Outras figuras não são arredondadas. É no caso do cubo. Olha, o cubo não é arredondado. Da pirâmide, a pirâmide não é arredondada, tá, gente? Pirâmide. E ele falou o que mais? Uma base pentagonal. Eu não tenho uma base pentagonal, porque a base pentagonal tem 5 lados, mas eu vou botar uma hexagonal, que tem 6, tá? Mas aí a gente sabe que também não é arredondada. Pirâmide, pentágono. Os paralelepípedos e do prisma, a base é triangular, tá? Então... paralelepípedo e o prisma base é triangular, que são exemplos de figuras chamadas de poliedros, tá certo? Que significam muitas faces, tá? Os poliedros têm muitas faces. Então, o que é que ele quer? O que há de parecidos com os poliedros e de diferentes. Então, dá uma olhadinha aí, ele quer saber, ó, o que é que tem parecido e o que há diferente. Vamos voltar de novo. Ele diz assim: algumas dessas figuras são arredondadas, né? Como a gente já mostrou, não vou mostrar de novo. É o caso da esfera, do cone e do cilindro, que são chamadas de figuras de corpos arredondados. Outras figuras não são arredondadas, como no caso do cubo, das pirâmides e da base pentagonal, do paralelepípedo e do prisma de base triangular, que são exemplos de figuras chamadas de poliedros. Então, essas figurinhas aqui são chamadas de poliedros. Por quê? Porque elas têm muitas faces, ok? Então, o que há de parecido dos poliedros e de diferentes, tá bom?
Então, é essa a resposta que vocês vão dar para mim, porque foi acabei que eu li com vocês, certo? Na letra B, ele pergunta: o que há de parecido com os corpos arredondados e de diferentes? Vocês vão responder também. Bora lá, que eu quero entendimento disso aí. Eu sei que vocês podem encontrar um pouquinho de dificuldade, eu quero que vocês escrevam, mas aí eu vou dar um exemplo de resposta, tá certo? Aí, por exemplo, o que há de parecido nos poliedros e diferentes? Aí, por exemplo, o que há de parecido? Que eles são arredondados. Que é parecido é por quê? Porque eles são arredondados, certo? Aí, o que ele diz assim? Aí também, o que eu posso dizer para vocês? E o que há de diferentes? O de diferente é o quê? Que o cone tem um bico. O cone, ó, olha o cone. O cone tem um bicozinho, né? E o cilindro e a esfera não tem, né? O cone tem um bico, o cilindro e a esfera, ela já não tem, certo? O que a gente pode ver também? O cone e o cilindro têm partes planas, tá? Olha o cone. O cone e o cilindro, eles têm partes planas, ó. Essa partezinha, a basezinha dele é plana. Apesar que são arredondados. Já a esfera não tem parte plana, porque ela é toda arredondada. A ideia de resposta é essa. Deu para entender, né, gente? Então já deu para bolar a resposta. Nos quadros abaixo, desenhe ou escreva o nome de objetos que lembram as figuras que indicam. Então, vocês vão desenhar ou escrever o nome. Esfera, o que é que lembra uma esfera? Aí você pode desenhar, vou dar a dica, uma bola, ou escrever o nome bola, né? O que lembra uma esfera. O que é que lembra um cone? Um casquinho de sorvete, né? O chapéu de um palhaço. O que é que lembra um cilindro? Aí eu falei, uma latinha de refrigerante, né? Uma latinha de óleo. Porque poliedros, vamos ver, ali a gente viu corpos arredondados, agora a gente vai ver os poliedros. O que é que lembra esses poliedros? Os poliedros paralelepípedo. Esse paralelepípedo, ele vai lembrar o que, gente? Uma calça de sapato, ok? Pode colocar aí. O prisma de base hexagonal. Aí vai lá, procura lá. E a pirâmide. Aí você pode desenhar propriamente uma pirâmide. E um prisma de base hexagonal também. Aí a gente dá uma olhadinha aí. O assunto realmente tem que ser passo a passo. Fica um pouquinho cansativo o vídeo, mas para poder a gente entender direitinho e fazer essa atividade assim bem na prática direito. Aí a gente vai ver um pouquinho sobre planificação de superfície, ok? Vamos ver essa parte aí de planificação de superfície. Oswaldo, ele é carpinteiro e quer organizar os pregos que usam em seus trabalhos, de acordo com o tamanho. Para isso, ele quer guardar os pregos em várias caixinhas cúbicas, iguais ao que serão encaixados em sua maletinha de madeira. Observe a planificação abaixo e descubra qual delas Oswaldo deve escolher como molde para fazer as caixinhas cúbicas. Olha só, tem a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Então, olha, vê aí qual é que você acha, né? Para ele fazer essas caixinhas. Essas caixinhas são cúbicas, são caixinhas em forma de cubo, tá, gente? A planificação não é nada mais do que como se você fosse abrir um cubo e ver mais ou menos como é que ela vai ficar. Abrir um papel, pegar um papel de presente e embalar um cofrinho e ver como ele vai ficar. Antigamente a gente fazia muito incapaz de livro, capava o livro. Então aí a gente já sabe. Isso é a planificação, a gente já tem a ideia, ok? Aí agora, ó, observe a representação da planificação abaixo e da figura geométrica não plana obtida a partir dela. Então, olha só. Tem um aqui, ó, a figura como se fosse um cofrinho. Como se fosse o cofrinho em formato de cilindro. Para eu encapar, eu tenho que ter um pedaço aqui, um pedaço para encaixar aqui e outro pedaço para encaixar aqui em cima. Aí, olha, tá mostrando aqui. Isso a gente já tá na página 76, tá, gente? Então, olha, certo? Isso é a planificação. Agora, escreva o nome das figuras geométricas não planas que podemos obter com cada planificação representada a seguir. Olha só. A letra A, o que é que eu posso fazer? Já não estão lembrados, né, gente, desse nome dessa figura? Vamos se apropriar, hein? Isso é um cone. Estou ajudando porque o assunto é novo, então, ó. Tem uma delas aqui, eu vou, olha, encapar aqui, né, não vai ficar. E essa parte daqui de baixo. Vou
cobrir o cone, então bota o nome lá. Pirâmide de base pentagonal. É como eu falei pra vocês, eu não tenho pra mostrar, só tenho de hexagonal, né? Que tem os 6 lados. Mas o pentagonal tem aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5 lados, tá? Então, é esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados. E tem a base de baixo, que é o formato. Então, eu vou fazer assim pra vocês, pra mostrar. A base é de uma pirâmide, tá? Que é um triângulozinho. Hexagonal é porque a base não é assim quadrada. A base é com 5 lados, parecido com esse. Só que esse é hexagonal, que é com 6. E ele tá pedindo pentagonal com 5. Então, a planificação aí é uma pirâmide de base pentagonal, né? Aqui embaixo é o formato de 5 e aqui em cima são 6. E aqui, ó, pirâmide de base quadrada. Aqui já tá mais fácil, ó. Olha o formato. Aí, ó, pirâmide de base quadrada, que é justamente esse. Bem simplesinho aí. Aí é só vocês colocar o nome que eu tô ajudando vocês a dizer. No terceiro, o Rubens vai montar 4 modelos de poliedros. 4. Utilizando recortes de papelão, fita adesiva, identifique os recortes de Rubens. Deverá utilizar para montar cada modelo. Então, olha só. Você vai lá e observa que com a figura A, ele corresponde à planificação de um cubo, não é? E a da D de um paralelepípedo. Na figura B, ele está fazendo o quê? Ele teria de ser acrescentado um retângulo igual ao desenho, os desenhados do E, e no seu prolongamento de um quadrado igual ao desenhado. Então, olha, ele quer o quê? Identificar os recortes que o Rubens deverá utilizar para montar. Então, dá uma olhadinha aí para a gente ver quais os recortes que ele precisa para fazer essa montagem, ok? Na letra, no primeiro poliedro, ele fez o quê, gente? Ele fez um paralelepípedo. Então, no paralelepípedo, ele vai querer um quadrado, né? E um retângulo. Eu preciso de pirâmide? Não. Então, não marca o círculo na pirâmide. Quadrado e pirâmide. Quadrado e pirâmide. Na letra... Deixa eu mostrar pra vocês. Porque aqui já tá tudo marcado. Eu não quero que vocês vejam. Então, ó, aqui ele pegou paralelepípedo, um cubo. Aqui uma pirâmide. E aqui um prisma de base hexagonal. Aí o que é que ele pegou no primeiro poliedro amarelinho para poder formar para montar cada modelo? Na letra A, o amarelo, ele pegou um quadrado e um retângulo. No cubo, ele pegou só cubo. Se tiver retângulo, não marca círculo, tá, gente? Para formar pirâmide, ele só precisa de quê, gente? Muito bem, quadrados. Perdão, só triângulo, só triângulo. Triângulo e quadrado. Triângulo e quadrado. Porque a base, ó, a base, um quadrado e triângulo. Quadrado e triângulo. Entenderam, né? Voltando para o cubo, ele só precisou de quê, gente? Só quadrado, tá? Na pirâmide a gente já falou. E para o último, para a base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexagonal, que é justamente esse daqui, só que o dele parece ser menorzinho. Para a base hexagonal, ele precisou de quê? Esse pedacinho aqui que parece o retângulo e a base hexagonal, tá? Então, praticamente vai ser tudo que vocês vão marcar, né? Aqui no azulzinho, que são todos eles. Aí, agora no quarto, observe as planificações a seguir. Tem a B, C e D, ok? Aí, reproduza essa representações de planificações em tamanho maior em uma folha de papel mais firme, com cartolina, recorte-as e tente montar modelos de poliedros. Se não conseguir, identifique as alterações que devem ser feitas nas representações da planificação, de modo que seja possível montar algum modelo. Então, vocês vão ver aí. Nem todos eles vai dar para fazer, não. Mas veja aí qual é que, se vocês fizerem, tentam montar direitinho, conta aí como é que fica, e ver se dá para formar um poliedro, ok?
Aí no quinto, abaixo foi representado um dado em 3 posições diferentes. Entre as figuras a seguir, qual representa a planificação desse dado? Eita, isso é muito bom, hein, gente? Olha só. Então, abaixo foi apresentado um dado em 3 posições, tá? Olha só a posição do dado. Aí você vai dizer aí, ó. Entre as figuras a seguir, qual a representação da planificação desse dado? Bem interessante, bem fácil, gente. Então, tia, mas parece tudo igual, mas não é, hein? Olha só o formato como é que tá, o lado dele, tudo direitinho, para vocês fazerem aí essa planificação, ok? Ok, gente, por hoje é só. Eu acho que deu para entender direitinho. Qualquer dúvida vocês entrem em contato. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho ainda mais sobre poliedros. A gente vai falar um pouquinho, vai entrar no assunto medida de ângulo, ver o que é ângulo, o que é maior do que um ângulo, menor do que um ângulo, quanto equivale. Aí vai ter muito assunto pela frente, a gente vai falar sobre polígonos, triângulos. A gente tá só começando, vai ter muito assunto aí sobre geometria, ok? Vamos ficando por aqui. Boa aula para vocês, assistam, respondam as atividades, não esqueçam de postar para correção, certo? Fiquem com Deus.